Meu Pai, porque nós precisamos do Senhor, porque nós dependemos do Senhor, Pai. Toma em tuas mãos as nossas vidas. Vai trabalhando, meu Pai, nessa noite, através deste culto, Senhor. Que tudo que for feito, meu Deus, venha ser para a honra e para a glória do nome do Senhor. Nos diminua, meu Pai, que o Senhor cresça. Meu Pai, que o nome do Senhor venha ser glorificado, meu Pai. Senhor, que mais, meu Pai, nós não venhamos somente nessa noite, meu Pai, nos emocionar, mas que nós venhamos, meu Pai, nessa noite, sair daqui, meu Pai, libertos, transformados, meu Pai, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Vai libertando, vai trabalhando, Senhor, nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor, porque o Senhor sonda, meu Pai, cada coração, o Senhor sonda cada vida, meu Pai, nessa noite. O Senhor sabe, meu Pai, como trabalha na vida de cada um. Por isso vai trabalhando, trabalha no nosso lar, trabalha, meu Pai, na nossa família, na nossa parentela, meu Pai, nós colocamos diante do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, e desde já nós já agradecemos, crendo, meu Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Antes de começar nessa noite, né, as oportunidades, eu gostaria de deixar uma palavra ao nosso coração nessa noite. Livro de Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 10. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos ler do versículo 10 até o 13. Filipenses 4, do 10 ao 13. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Amém, irmãos? Todos acharam? Filipenses, capítulo 4, versículo 10 ao 13. Glória a Deus. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Glória a Deus. Só esse versículo. Glória a Deus. O Senhor trouxe essa palavra ao meu coração hoje, né? Paulo está dizendo aqui, muitas vezes as pessoas, quando trazem esse versículo, trazem ali somente o versículo 13, né? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Mas quando a gente lê os versículos antes, a gente entende o que Paulo está falando, né? A gente entende ali que Paulo está sendo grato a Deus, porque ele reconhece que em todo momento, na fartura, na necessidade, na dificuldade, ele reconhece ali que Cristo é suficiente na vida dele. Ele reconhece que tudo com Cristo ele pode, que ele pode passar pela necessidade, que ele pode passar pela falta, que ele pode passar ali pela abundância, que tudo com Cristo, né? Então na nossa vida isso é essencial. Independente, tem momentos, irmãos, que a gente vai faltar alguma coisa, nem tudo na nossa vida, né, vai ser somente a gente vai receber. Muitas vezes a gente vai mais entregar a Deus do que receber, né? Muitas vezes é mais renúncia do que receber, mas ele está querendo dizer o seguinte, que Cristo é suficiente, que o Senhor Jesus é suficiente na nossa vida, e que ele é grato por causa disso. Ele entende ali que tudo que ele passou na vida dele, tanto nos momentos bons, quanto nos momentos ruins, que ele reconhece Cristo na vida dele. Amém? Então assim na nossa vida também, nós reconhecemos o Senhor em todos os momentos da nossa vida. Amém? Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Eu vou estar cantando um corinho. Glória a Deus, se você souber, me ajude em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Jesus, cavaleiro do céu, nunca peleja no campo de batalha. Jesus, cavaleiro do céu, nunca peleja no campo de batalha. Ele venceu a serpente perigosa.
prepara outra oportunidade para a nossa irmã Cíntia. Amém? Vamos receber a serva do Senhor, comprar mais essa noite, glorifica o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Você cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. É cada glória que você dá, um demônio que cai na tua vida, na tua casa, em nome de Jesus. Então, glorifica o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus, santo, santo é o teu nome, amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, santo, santo é o nome do Senhor. Há um tempo certo para todas as coisas, debaixo do céu. Há um tempo de ganhar e de sorrir, de se ajudar, tempo de abraçar. Se existe aquele tempo de bonança em que tudo dá certo, para o humano é bom descer na vida e prosperar e ter sucesso. É tudo são flores, existe dia mal, e quando chegar quero observar como está a sua fé.
Conecte-se nosso com a Santa Pai do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Santo é teu nome, Pai. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Pai, aleluia. Vai haver festa no céu e vai ter anjos voando. A igreja de Jesus vai estar glorificando naquele grande banquete. Os demônios vão dançar, se prepare, não encontra com Jesus se encontra. Vai haver festa no céu e vai ter anjos voando. A igreja de Jesus vai estar glorificando naquele grande banquete. Os demônios vão dançar, se prepare, não encontra com Jesus se encontrar. Muitos crentes vão sumir, sem deixar explicação. Canções vão pegar e perder a direção. A igreja de Jesus, ninguém mais vai encontrar. Põe a mão canal aqui, já está com Jeová. Vai haver festa no céu e vai ter anjos voando. A igreja de Jesus vai estar glorificando naquele grande banquete. Os novos vão dançar, se prepare, meu encontrar com Jesus se encontrar. Igreja fique ligada, Jesus Cristo vem aí. Fique com os prudentes, preparado pra subir. As promessas desse mundo não se dá pra comparar. Com aquelas maravilhas e a glória que tem lá. Vai haver festa no céu e vai ter anjos voando. A igreja de Jesus vai estar glorificando naquele grande banquete. Os novos vão dançar, se prepare, meu encontrar com Jesus se encontrar. Aleluia, Deus. Santo é teu nome, Pai. Glorificado e exaltado é o Senhor. Aleluia. Vai haver festa no céu e vai ter anjos voando. A igreja de Jesus vai estar glorificando naquele grande banquete. Hoje eu vou dançar, se prepare, meu encontrar com Jesus se encontrar. Vai haver festa no céu e vai ter anjos voando. A igreja de Jesus vai estar glorificando naquele grande banquete. Os novos vão dançar, se prepare, meu encontrar com Jesus se encontrar. Aleluia, glória a Deus. Santo é teu nome, eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Essa é a oportunidade para a nossa irmã Valéria, né? Nós vamos receber a série do seu Paulo, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias. Santo é o nome do Senhor, aleluias. Glória a Deus, aleluias. São os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está aí com Jesus, diga um amém bem forte. Glória a Deus, aleluia. Eu me encontro alegre porque o Senhor fez grandes coisas na minha vida. Eu sou uma pessoa que posso testificar que Jesus cura, liberta e salva. Por que eu falo isso, irmãos? Porque uma certa vez, né, eu sempre falo porque o Senhor me cobra que eu tenho que testificar o que Ele fez. Né? Ele me curou pela medicina, eu ia até morrer. Eu sentia
isso há alguns anos atrás, eu sentia como se minhas veias tivessem entupido, dor, pressão, o fogo passava do coração e para o outro braço, não alimentava. E segundo a medicina, eu não tinha jeito, mas para Deus nada é impossível. Agora eu pergunto por que Deus permitiu que eu sobrevivesse dessa situação, para me testificar que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta. Porque quando Jesus vem na terra, irmãos, Ele não falava, né, de bens materiais, Ele não falava de outras coisas, né, Ele falava sobre curas. Olha para vocês verem na Bíblia, eu estava até comentando esse dia que Jesus, ele passava, né, ele curou o servo de Jericó, ele curou, né, aquela mulher do fluxo de sangue, e vice-versa, várias mulheres, né, várias pessoas ali na Bíblia, ele, né, curou. Então ali, aonde ele ia, a multidão, né, se arrastava, né, querendo algo, querendo um milagre. Para vocês verem, a maioria dos milagres que o Senhor fez ali foram o quê? Pessoas enfermas. Porque nós temos que entender que o nosso corpo não é nada. O que importa é a alma, né? Nós temos que estar limpo e puro. Não preocupar com o irmão da esquerda, da direita, preocupar com o que vai acontecer. E pedir a Jesus que enquanto nós estivermos aqui, Ele nos dá saúde para trazer a palavra dEle, para vir aqui no templo, porque Jesus ele passava ali, né, na sinagoga, Ele passava ali nos montes. Então ali Ele carregava multidões ali, né, ensinando amor, né, com os outros. Então Ele passava ali e carregava multidões. Mas ali, olha para os irmãos ver, Ele tinha um templo. Ele ia até o templo. É tão verídico, né, quando ele ia ao templo, quando aqueles mercadores ali estavam vendendo coisas, ele chegou e derrubou, né, porque é um lugar, né, a casa do Senhor é um lugar santo, não é um lugar para a gente fazer o que a gente bem entende, né, não é lugar de vender, mas é um lugar de trazer a palavra do Senhor, de trazer a santificação e levar, né, para as pessoas que Jesus é o único e suficiente na nossa vida. E que nós não tenhamos preocupar no dia a dia, né? Eu aprendi, irmãos, né? Às vezes eu falo assim, oh Deus, o que está acontecendo? Que meus filhos é dessa forma, que eu estou passando isso, e aquilo. Sabe o que Deus colocou no meu coração? Que a luta é para cada um vir de uma maneira, conforme nós aguentamos. Não adianta, irmão, Deus não vai tirar a luta de ninguém. Ele vai amenizar a nossa situação, a nossa luta, porque senão nós não vamos vencer. E muitas das vezes nós somos ingratos. Deus cura, né? Deus faz um milagre no nosso meio, Deus ali liberta, né, o ente da nossa família, Deus faz e acontece, nos dá bens materiais. O que a gente faz? Os 10 leprosos, né? Jesus ele curou, né, todos da lepra, só um voltou para agradecer. Então, dificilmente, às vezes a pessoa fala assim, Jesus, né, eu mesmo questionava, né, porque agora eu estou aprendendo, e a gente vai viver e vai aprendendo. Jesus, por que eu estou nisso? Por que eu estou com aquilo? E eu estou assim, muito preocupada por devido a muitas situações que eu passei, muita luta, muita prova. Então, mas o crente para ele vencer, para ele entrar coroa, o reino de Deus tem que passar a prova. Não adianta nós querer ficar aqui, achando que nós vamos ficar aqui na maré, na aguinha, né, limpinha, bonitinha. Não, nós temos que passar a prova se nós quisermos herdar o reino de Deus. Porque né, Jesus ali, ele quando foi morto ali, né, foi colocado uma coroa de espinho. Então nós passamos por espinho, sim. É lícito que nós passamos. É lícito que nós passamos lutas, sim. Mas nós somos mais que vencedores. Nós temos que pisar na cabeça de Satanás, porque ele não tem poder na nossa vida nem na nossa família, né? O único poder é do Senhor Jesus Cristo, que veio para salvar a humanidade. E cabe nós vir aqui, irmãos, não importa a quantidade de pessoas que tem na igreja, mas nós temos que fazer igual Jesus. Ele ia ali, né, levava a palavra, ele levava, semeava amor, né, cura para as pessoas, mas ia ali no templo. Então nós, né, estamos ali no nosso lar, nós estamos louvando, nós estamos ali né, sempre meditando a palavra, mas nós né, estamos aqui no templo, porque através da nossa vida aqui, né, as pessoas podem ver Jesus na nossa vida e vir também aceitar Ele. Então nós somos testemunho verídico, né, que o Senhor Jesus é o único caminho, não tem outro caminho. Não importa o que nós passamos, não importa a situação, o importante é que nós sabemos que Jesus está às portas e que
que Ele vai levar um povo lavado e remido no sangue de Jesus. E devemos nós, né, se aproximar uns dos outros, ter mais amor uns com os outros, né? E não assim ficarmos questionando muitas coisas, irmãos, porque muitas das vezes a gente questiona e às vezes Jesus pode vir para nós, né, no tempo antes de que Ele venha nas nuvens. Então nós temos que procurar ser sincero com as coisas do Senhor e não questionar nada do seu irmão. Nós temos que semear amor, como Jesus semeou ali no meio daquela multidão, no meio daquele povo, né, irmãos? Porque senão, né, irmãos, nós vamos ficar por causa de alguma coisinha, né? Por causa de uma picuinha, por causa de alguma coisinha assim que a gente acha que não é nada, mas que pode atrapalhar a nossa salvação. Então nós estamos em busca, né, do reino de Deus, nós estamos em busca de uma cidade celestial, que nós não venhamos deixar as coisas do mundo, as coisas materiais. É lógico, né, que nós temos que pedir sim, bens materiais, mas nós temos que pedir primeiro, né, a nossa salvação. Que o Senhor Jesus venha, né, abençoar a nossa vida espiritual, colocar mais amor, mais mansidão. E muitas das vezes nós deixamos se elevar pelos nervos, pelas coisas indevidas e acabamos, né, irando. Mas a palavra do Senhor fala que não é para nós irar, mas não pecar. Porque, né, se nós continuar pecando, aí pode Jesus vir a qualquer momento. Eu lembro, irmãos, que muitas das vezes, né, eu ficava assim, contribuindo, assim, negado, irmão, fulano, betano, e meu esposo falava com o Valério, vigindo, porque Jesus pode vir a qualquer momento, né? Ele pode vir para nós e você vai ficar, tá bom, você está. Aí eu, porque o pastor está isso, está assim, está aquilo, né? Valério, não fala, porque o pastor pode ser o que for, mas ele é ungido de Deus, né? Porque aí a cobrança vem de Deus, mas não adianta, né? Às vezes nós, o que nós fizemos, nós vamos dar conta com Deus, não é com o nosso irmão, não. Então nós não temos que ficar satisfatoriamente falando, né, do próximo, falando do nosso irmão, porque cada um vai dar conta de si próprio. Então eu vejo, irmão, sabe, depois eu estava lembrando que, assim, como eu estou aqui, né, meu esposo estava perto, ele falava as coisas comigo, né, e ali, hoje, ele, para a glória de Deus, né, Jesus levou ele, né, não morreu assim, sem Jesus, era uma pessoa assim, muito temente a Deus, ele era assim, muito obediente. Então, vamos ser obedientes, irmãos, vamos temer o Senhor, vamos assim, né, dedicar mais a obra do Senhor, mas as coisas de Deus, porque hoje eu vejo, né, aí eu penso assim, meu Deus, ele, né, pouco tempo estava do meu lado, né, assim como a gente está aqui e de repente já não está aqui mais, né, mas foi uma pessoa que foi fiel a Deus até na última hora, até nas vestes e tudo. Então, assim, temos falhas? Temos sim, mas nós temos um Deus, né, que Ele é o nosso advogado, né, e que Ele nos perdoa de todo pecado, de toda situação, porque a palavra nos ensina que nós devemos pedir perdão, não 70 vezes 7, mas não tem conta de perdão. Então, desde que você tem a oportunidade de pedir o seu perdão pelas suas falhas, talvez por uma palavra, por um momento que você passou, né, que foi difícil, né, ali você não suportou, aí às vezes a gente fala algo que Deus não agradou, mas Ele é o nosso advogado, Ele veio para perdoar, porque, né, se fosse, né, se nós fossemos tão santos assim, nós não estaríamos aqui, nós já estávamos lá na glória, não precisava Jesus, né, descer aqui e morrer por nossa causa. Então por isso Ele desceu e morreu por mim e por você. Então cabe a nós, né, a reconhecer os nossos erros, as nossas situações e pedir perdão a Deus, porque nós, né, se nós estamos servindo a Deus, então Ele, né, nos perdoou de todo pecado, de toda impureza, de toda situação difícil, né, e o Senhor Jesus, né, Ele está aqui nesta noite, como Ele está no nosso lar, na rua, em todo momento nós temos que andar com Jesus, né, porque Ele é conosco, né, irmãos? Eu tenho certeza que tem alguém aqui nesta noite que precisa de algo do Senhor. E eu tenho certeza, se você tiver fé, você vai levar sua bênção em nome de Jesus. Talvez você quer uma cura, talvez você quer um milagre, talvez você quer algo que você acha que é impossível para você, mas tudo é possível, né, a Deus, para aquele que crê no Senhor Jesus. Ele fará milagre, irmãos. E nas suas orações, eu peço, né, que os irmãos, em favor da irmã, da Geralda, esposa do irmão Márcio, porque ela está numa situação difícil, irmãos. Então vamos orar
né, pela vida dela. Jesus quer isso. Nós oramos pelo nosso próximo, porque ela está se manifestando demônio de 3 horas da madrugada até 6 horas da manhã, e assim, quase o dia inteiro, não consegue alimentar. É uma pessoa que vai na igreja, não podemos falar mal, né? Igreja nenhuma, porque a igreja somos nós, então Jesus não vai levar prata de igreja. Mas muitas das vezes nós temos que procurar um ministério que ele traz verdadeiramente a palavra, que ele traz Jesus de verdade. Então ela está ali no ministério que infelizmente o demônio pegou ela de uma forma tão difícil, irmãos, porque ela não está nem se alimentando, está toda sugada, uma pessoa bonita, de condições financeiras, por isso que eu falo, dinheiro não vai a salvação. E ela necessita, ela falou que vai buscar onde for, se Jesus estiver, ela está ali buscando. Eu até chamei ela para vir aqui, né, para poder estar orando em favor da vida dela, porque onde ela vai estar manifestando, é dentro de casa, é o dia inteirinho. O diabo tomou conta da vida dela de uma tal maneira que a família está sofrendo. Então, nas suas orações, lembra dela, em nome de Jesus, o nome dela é Cláudia. Amém, irmãos? Para ele testificar aqui, né, que Jesus, né, fez a obra na vida dela. Mas eu falei com ela, Jesus vai fazer a obra, mas ela também tem que firmar nos pés de Jesus, que muitas das vezes Deus permite algo na nossa vida, é porque Ele quer um conserto de nós, porque Ele quer que nós fiquemos firmes na presença dEle e faz a obra dEle de verdade, né, irmãos? E a Senhora vai dar a rica oportunidade, a senhora realmente para Deus. Glória a Deus, aleluia. Gostaria de dar oportunidade para a nossa irmã Maria. Glória a Deus, aleluia. Vamos cuidar da nossa Pai, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo nome do Senhor. Deixa Deus falar, deixa Deus usar, né? Muitas vezes não é a gente que planeja, mas é o Espírito Santo, né, que toma a vida ali da serva, do servo do Senhor, para falar aquilo que a gente precisa, né? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Que Jesus venha abençoar. Amém? Amém. A pregadora dessa noite, que pregou aqui na frente, nossa irmã Valéria. Que Deus continue te usando. Amém, irmão? Em nome do Senhor Jesus. Vai preparando que vai ter mais dias. Aleluia. Eu vou estar louvando aí, amém? Aproveitar que não tem visitante na igreja, né? Aí eu vou tentar louvar o hino. Se eu errar, os irmãos me perdoem. Quem souber, me ajude em nome de Jesus. E diz, se não perdoar, já aleluia, Senhor meu Deus, meu Pai, Deus amado, Deus querido, vai Espírito Santo de Deus tocando, vai Espírito Santo de Deus trabalhando, vai fazendo o teu querer e a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Joga por terra todo impedimento, Senhor, em nome de Jesus. Prepara, Senhor, a vida do meu esposo para me dar um telefone novo, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quem souber me ajude, amém, irmão? Deus, entra no meio do fogo e te faz vencedor.
Aleluia. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor esteja com todos. Peço aos irmãos que possam ficar um minuto de pé. Fazer uma oração breve. Aleluia. Porque a palavra do Senhor fala que todo ser que respira, louva, glorifica e exalta o nome do Senhor. Senhor Deus eterno Pai. Mais uma vez, ó Pai, eu entrego a tua casa e tuas mãos, ó Pai, para que o Senhor possa derramar a graça do teu poder sobre a nossa vida, sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito, ó Pai. Mais uma vez, ó Pai, eu entrego também, Pai amado e soberano, sobre cada um, Pai amado, do teu espírito, ó Pai, porque necessitamos do Senhor, precisamos, ó Pai, da tua presença. Venha falar conosco, Pai, nesta noite. Fala, Pai, no íntimo do nosso coração, para que o Senhor possa abençoar a nossa casa, a nossa parentela e toda a nossa família, ó Pai. Eu entrego em tuas mãos, em nome de Jesus. Que as palmas do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Santo nome do Senhor Jesus. Gostaria de dar a oportunidade também nesse momento para a nossa irmã Patrícia. Glória a Deus, aleluia. Vamos receber a serva do Senhor, São Paulo, do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero dar uma oportunidade para mais todo mundo. Glória a Deus, aleluia. Santo no nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Se cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém, Jesus. Você está louvando ele, seus irmãos puderem, ajude em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Agora a morte sempre seu filho querido. Meu Deus, que tristeza, que tribulação. A viúva de Naim, momentos conhecidas, não imaginei que um dia em sua vida fosse enfrentar a aflição. Mas enquanto ela sorria, chorando de novo, no meio da rua, a multidão parou pra ouvir o dono da ressurreição. Não chores, mulher, Jesus assim falando, no mesmo instante, e ficou morreu. Aquele jovem que estava morto, logo levantou. Quem viu a cena veio, desceu ali, a mãe que chorava voltou a sorrir. Jesus é a vida e onde a vida chega, a morte tem que sair. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Revestido de honra, de toda glória. Tu és fiel, Senhor. Aleluia, Jesus. A viúva de Naim, com muitos conhecida, não imaginou que um dia em sua vida fosse enfrentar tamanha aflição. Mas enquanto ela seguia, cheia de dor, no meio da rua, a multidão parou para ouvir o dono da ressurreição. Não chores, mulher, Jesus assim falando, no
Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, louvado e glorificado o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, igreja, que a paz do Senhor Jesus. Amém? Convido os irmãos para colocar sobre os seus pés, porque o seu dízimo, a sua oferta, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, neste momento de oração, meu Pai, apresentamos ao Senhor o dízimo, a oferta. Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa abençoar, meu Pai, a cada um que está ofertando e aquele também que não pôde ofertar, que já é uma oferta agradável ao Senhor, de estar aqui adorando o Senhor no culto desta noite. Pai, eu peço ao Senhor que não deixe de faltar na mesa daquele que cooperou e aquele que também não pôde cooperar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, repreendo o devorador, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. Multiplica, Senhor, multiplica a farinha da minha panela, o azeite da minha botija. Multiplica, Senhor, multiplica. Na praia da Galileia, Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, 5.000 se alimentou. Amém. E eu sempre agradeço pela oportunidade, em nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor, agora a melhor parte, né? A hora da palavra, glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Louvado e glorificado o nome do Senhor. Gostaria de convidar o servo do Senhor, o presbítero, para estar orando pela vida do pastor, que vai estar trazendo a palavra nessa noite, em nome de Jesus. E eu já agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Eu cumprimento a amada igreja com a santa paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Eu convido os irmãos a colocar sobre os teus pés em nome de Jesus. Vamos estar orando pela vida do pastor, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, ó Pai amado, graças eu te dou. Deus querido, nesse momento, ó Pai, eu apresento ao Senhor a vida do teu servo, o pastor Hilton. Deus querido, eu peço ao Senhor, meu Pai amado, que não venha ser ele, mas sim, meu Pai, o teu Espírito Santo usando ele nessa noite. Deus querido, fala conosco, fala com a tua igreja através da tua palavra, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus querido, eu peço ao Senhor nessa noite, ó Pai, abençoe o lado do teu servo, meu Pai, envia o anjo do Senhor ali, guarda, meu Pai amado, a vida da filha dele, Deus querido. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, enquanto o teu servo ministra a tua palavra nessa noite, vai dando livramento, ó Pai, o qual o Senhor já tem dado no nome de Jesus. Deus querido, fala conosco, ó Pai amado, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que precisamos, ó Pai. E a tua bendita palavra, usa o teu servo conforme a tua vontade, o teu querer, em nome de Jesus. Louve o Senhor pela vida do pastor, amém? Eu sou agradecido. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Quem está aí, diga graças a Deus. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos, eu estou muito feliz, né? Nós recebemos uma notícia tão agradável sobre a irmã Adriana, que Deus continua realizando algo sobre a vida dela, sobrenatural. Né? Deus continua usando até nos hospitais, Deus está usando ela também. Amém? É desse jeito que Deus trabalha. Quando Deus tem dom para fazer na vida da pessoa, em qualquer lugar, Deus toma e usa de uma forma poderosa. Amém? Irmãos, primeiro, eu quero saber a igreja, mas olhos para a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu aprendi uma coisa, que pregador, ele não escolhe aonde vai pregar. O pregador, ele não olha a quantidade. O pregador, ele visa o reino. E a Bíblia vai dizer que o pregador,
ele foi levantado para trazer a mensagem que não é dele. É verdade? E hoje à tarde, hoje eu estava em casa, descansando, o Senhor colocou algo no meu coração. Falei assim, não sei se vai dar tempo de estudar, a me entregar nessa noite. Mas que bênção que Ele deu. E eu quero meditar com os irmãos. Eu nunca preguei esse tema. Primeira vez. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O tema da mensagem: a morte que não consegue vencer a santidade. E a Bíblia vai trazer para nós 3 exemplos que nós não precisamos ser Deus, nós não precisamos ser Jesus, mas nós precisamos ser santo como Ele é santo. Eu quero trazer 3 referências para os irmãos entenderem. Às vezes alguém fala assim, pastor, naquela época Moisés era assim, naquela época fulano era assim. Não, a Bíblia vai dizer que o mesmo Deus do passado, Ele é do presente e Ele também é do futuro. Então eu quero meditar com os irmãos lá no livro de 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 15 e 16. Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Quem achou, diga graças a Deus. Quem não achou, diga amém. Diz a palavra do Senhor: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em todas as vossas maneiras de viver, porquanto escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Pode sentar, irmãos. Pode glorificar o Senhor, que Ele merece toda a honra, toda a glória. Irmãos, quando nós olhamos para o contexto bíblico, a gente vê que Pedro agora, ele começa a falar sobre a sua experiência que ele teve com Jesus no seu ministério. Não tem alguém maior que pode falar de Jesus no seu ministério. A Bíblia vai dizer, irmãos, a Bíblia vai nos falar que Pedro agora, ele começa agora a testificar algo que ele viu, algo que ele presenciou e algo que ele viveu. São 3 maneiras que Pedro agora, ele começa a elaborar, a dizer no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e no versículo 16. Pedro agora, com toda a ousadia, disse: Ele é santo, aquele que te chamou é santo, seja santo em todas as maneiras de viver. Aí no versículo 16 diz mais: porque Ele é santo. Irmãos, olha só que coisa interessante. Quando Pedro ele começa a falar isso, eu posso entender que Pedro agora, ele está dizendo assim: tem a possibilidade de um pecador se tornar santo. Tem a possibilidade de uma pessoa que não tem nome, passa a ter nome.
Pedro agora começa a elaborar que pessoa que não tem caráter, ele passa a ter caráter. Pedro agora começa a transmitir que é necessário, que é possível a gente ter o nome e também o sobrenome. Mas Pedro agora, ele começa a dizer que aquele que chamou, ele é santo. E quando nós falamos de santo, nós estamos falando de santidade. Da onde vem a santidade? Aonde que nós podemos ter certeza que nós estamos caminhando certo para a santidade? A primeira palavra que vai levar nos contextos para chegar à santidade é uma palavra chamada obediência. E quando nós falamos sobre a obediência, nós também estamos falando que é o caminho de nós chegar à verdade. Quando eu estou falando do caminho chega à verdade, nós estamos falando agora do caminho que vai levar para o Santo dos Santos. Então Pedro agora ele começa a dizer, ou também alguém pergunta a Pedro, mas Pedro, qual é a evolução da sua vocação? Aí Pedro talvez traz uma mensagem dizendo, a minha evolução da minha vocação é ser santo como aquele que é santo, aquele que me chamou e ele é santo. Pedro agora, ele começa agora a dizer esse contexto. Por que há esse contexto? Porque quando alguém chega na postura de ser santo, a morte não pode vencer ele. Quando alguém chega na postura de santo, como ele é santo, a morte não consegue vencer ele. A Bíblia vai dizer o quê? Que a morte tem uma finalidade. A Bíblia vai dizer que a morte tem uma finalidade, é matar, roubar e destruir. Mas a Bíblia vai dizer uma coisa: a morte vem direcionado àquele que vai receber o salário. Aí nós olhamos, Pedro agora começa a dizer, eu sou santo como o Senhor também é santo, porque ele é santo e me chamou para a santidade. Olha que coisa interessante. Pedro agora falando isso, depois que nega Jesus 3 vezes. Agora ele fala, depois da partida do Senhor. Mas olha só, presta atenção uma coisa. Quando Pedro fala, seja santo em todas maneiras de viver, ele está dizendo assim, seja santo quando você está casado, seja santo quando você está no templo, seja santo quando você está trabalhando, seja santo quando você está andando, seja santo quando você vai dormir, seja santo quando você levantar, seja santo quando você se alimentar, seja santo quando você falar, seja santo quando você for para a escola, seja santo quando você for viajar, seja santo. Ele está dizendo, seja santo em toda maneira de viver. A Bíblia vai dizer que Pedro, ele não está dizendo só um argumento. Talvez alguém olhe para ele e disse, para Pedro é ser santo, é quando chega no templo, é óbvio. Mas a Bíblia vai dizer que essa postura não é de toda maneira, é uma maneira. É alguém dizendo, eu vou ser santo quando eu vou para o templo adorar a Deus. Não, Pedro está dizendo, seja santo em toda a maneira. Ele não está falando só uma maneira, ele falando toda a maneira. Então aonde você vai, seja santo. Aonde você vive, seja santo. Aonde você vai para a escola, seja santo. Aonde você vai viajar, seja santo. Aonde você flutuar, seja santo. Pedro está dizendo isso. Pedro está formulando isso. Aleluia. Agora vamos lá. Aí alguém fala assim, pastor, Pedro, ele morreu, claro. Mas vamos entender uma coisa aqui. Eu quero falar de 3 homens.
falar de 3 homens aqui, que é o próprio da Bíblia, que a santidade levou a ele a não ser morto pelo anjo da morte, e nem tampouco pelos seus pecados acumulados. Primeira pessoa que eu quero trazer aqui é um homem chamado, tipo de Cristo, por nome de Enoque. Quem foi Enoque na vida? A Bíblia diz que o ministério de Enoque não foi prolongado como foi Jesus. O ministério de Enoque não foi prolongado como Abraão. O ministério de Enoque não foi prolongado como Elias. A Bíblia vai dizer que Enoque agora, ele não anda segundo os seus passos e nem segundo o seu coração. A Bíblia vai dizer que Enoque anda com Deus. Agora vamos lá. Nós que somos carnais, nós andamos com qualquer tipo de pessoas. Nós andamos com qualquer tipo de pessoa porque nós não vigiamos. Nós não vigiamos. Nós andamos com qualquer tipo de pessoa. Vai viajar com a pessoa, vai passear com a pessoa, vai para o bar com a pessoa, vai para isso com a pessoa, mas nós não vigiamos. Mas a Bíblia vai dizer: para andar com Deus tem que ter propósito. E qual era o propósito de Enoque? Porque ele começa a entender, ele começa a raciocinar que andar com Deus é ser separado. E Enoque agora se separa. A Bíblia vai dizer: pastor, mas não estou entendendo nada. Eu vou te explicar. Andar, ser separado é uma coisa espiritual. Por que não podemos nos separar dos homens carnais, das pessoas pecaminosas? Mas a Bíblia vai dizer uma coisa: que Enoque agora, para andar com Deus, ele tinha que fazer o quê? Separação. E o que é separação? É que Paulo está dizendo lá no livro de Coríntios. Ele diz assim: todas as coisas são lícitas, mas ele disse: mas por eu separar eu com Deus, mas nem toda me convém eu desfrutar. É como se eu estou dizendo assim, que o mundo o Senhor deu para nós viver, mas que nós não vivemos o mundo, mas que nós fazemos a separação, dizendo: todas as coisas são lícitas, mas algumas coisas não são lícitas, eu usufruí. Mas tem muitas pessoas que estão usufruindo coisa que Deus não quer que eles usufruem. Mas Deus está mandando dizer: se é santo, tem separação entre o mundo, entre a santidade. Irmãos, presta atenção na coisa. A Bíblia vai dizer que Enoque agora começa a separar. Ele começa agora a separar as coisas. Eu estou falando para um povo aqui que o maior sonho que eu estou falando para alguém aqui nessa noite é ser arrebatado. É ter o privilégio de encontrar com o Messias. Tem pessoa que tem o privilégio de encontrar com os patriarcas. Tem pessoa que tem até o privilégio de conhecer o céu. Mas vamos lá. A Bíblia vai dizer: para nós chegar a conhecer o céu, nós temos que aprender a conhecer aonde nós vivemos. Porque através de nós conhecer aonde que nós vivemos, nós podemos fazer separação. Separação para nós saber se lidar e viver de toda maneira que vai conveniar a Deus sobre a nossa vida. E Enoque agora, ele começa a andar parelhado com Deus. Por ele ser parelhado com Deus, eu
que Deus começa agora a ser íntimo de Enoque. Eu creio que Enoque entendido que Deus estava do lado dele como uma pessoa. Eu creio que Enoque agora andava e falava: Deus, você concorda que eu vou ali? Eu creio que Enoque agora parava e falava com alguém que talvez ele imaginava que Deus estava do lado dele, por tanta santidade que Enoque tinha. A Bíblia vai dizer que Enoque começa agora a usufruir algo que ele nunca imaginava que ele podia usufruir, o que está acontecendo sobre a sua vida. A Bíblia vai dizer: ao andar lado a lado com Deus e se tornar uma pessoa especial, comparativo, que vai descer, que a Bíblia vai dizer que Enoque é comparado como tipo de Cristo. E a Bíblia vai dizer que ao ele andar com Deus, Hebreus, por boca de Paulo, ele disse: eu conheço um homem que foi transladado. Enoque agora, Deus agora translada Enoque, tira Enoque da terra com as suas roupas, com o seu corpo, com a sua alma e com o seu espírito. A Bíblia vai dizer que Enoque chega aos céus com as suas vestes, com a sua roupa, com a sua alma e com o seu espírito. É como pode dizer assim, como que eu posso falar sobre Enoque? Talvez por Enoque fazer uma escolha, por Enoque decidir a sua maneira de viver, ele criou uma guerra espiritual. Porque quando Enoque se separa, a sua maneira de viver já por isso. É como está dizendo assim: eu quero isso e pronto, acabou. Nada vai tirar o do foco. Eu creio que Enoque agora começa a ter o maior adversário da sua vida, que é o exército de demônio espiritual, querendo impedir que Enoque continuasse a viver uma vida como ele decidiu a viver. Eu estou falando com pessoa aqui nesta noite. Talvez você tomou a decisão, você quer andar com Deus, você quer viver uma vida com Deus, você quer ser santo como Deus é santo, mas deixa eu te falar com você uma coisa: mas se você não renunciar a sua carne, se você não renunciar ao seu espírito, se você não renunciar à sua alma, você nunca vai andar com Deus, você nunca vai ter a santidade de dizer que você andou com Deus. Para andar com Deus tem que haver essas 3 renúncias. Por que 3 renúncias, pastor? Porque quando eu falo de corpo, eu estou falando de quê? De penetração para o pecado. Quando eu estou falando de alma, eu estou falando de pessoa que dá legalidade às coisas do ar, através do vento que sopra no seu ouvido. Mas quando eu estou falando de espírito, eu estou falando de um espírito que não é levado para o espírito da maldade, mas para o Espírito Santo de Deus. Eu estou falando de pessoa que não olha segundo a sua carne, o seu braço, a sua maneira, mas que olha segundo a maneira de Deus. É ser santo, como ele é santo em toda maneira de viver. Agora vamos lá. Enoque agora, Deus leva Enoque. Enoque agora está aos céus. Agora eu quero trazer outro para você entender. Vamos falar de Moisés. Aí alguém fala assim: pastor, não, isso não vai entrar no contexto de Moisés. Eu próprio você que vai entrar. A Bíblia vai dizer que Moisés agora, ele comete o seu pior pecado, que ele se homicida. O pior pecado
Mas quando ele comete o seu maior pecado, ele começa agora a entender que ele precisa mudar a sua maneira. Ele começa agora a entender que é necessário mudar a sua maneira de viver. A Bíblia vai dizer que alguém fala assim: pastor, Moisés, ele morreu na sua desobediência, por ter tacado a rocha. Vamos lá. A Bíblia vai dizer: quem é desobediente, Deus não mata. Deus permite que o diabo mata. Não pegou porque não deu glória a Deus. Repito de novo: a desobediência é um fruto do pecado. Deus não vai matar. Ele permite que alguém mate, que é o demônio da morte, que é o salário do pecado. Mas vamos lá. Na primeira vez, o Senhor manda Moisés tocar. Ele não bate. Você pode ver no contexto que ele não bate. Na primeira ele toca. Na primeira ele toca. Ele não bate. Na primeira ele obedece a Deus e toca. Na segunda que ele bate. Vamos lá. Quando ele toca a primeira, Deus não fala nada. Mas quando ele bate, o Senhor fala. Aí o que o Senhor faz? Separa Moisés do povo. E ao separar Moisés do povo, nesse intermediário, sabe o que Deus fala com Moisés? Prepara Josué. Prepara Josué. E Moisés preparou Josué. Mas a Bíblia disse, alguns historiadores dizem que Moisés foi arrebatado ao Monte Negro. Moisés foi arrebatado ao Monte Negro, o monte mais alto. E lá no monte, ele viu a face de Jesus. Ele viu a face de Deus. E ao ver a face de Deus, o Senhor tira a vida de Moisés, tira a vida de Moisés e esconde o seu corpo. Olha só que coisa interessante. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor agora, quando Moisés tem a ver a face de Deus, o Senhor conversa ainda com Moisés. Está vendo aqui, Moisés? A terra que eu prometi entrar. O único que não vai entrar é você. Olha só que coisa interessante. Olha que coisa maravilhosa. Moisés agora, ele começa a conversar. Ele começa a ouvir a voz. Vamos lá. A Bíblia vai dizer que Moisés conversando com Deus. E quando Moisés conversava com Deus, o Senhor já preparava o sepultamento de Moisés. Porque a maioria do sepultamento, alguém tem que ver. Se o humano não vê, mas o espiritual vai ver. Mas olha que coisa interessante. O Senhor diz assim: olha, Moisés pode ter pecado, ter matado os egípcios. Moisés pode ter pecado, não obedecido, ninguém tocando e bateu na rocha. Mas olha só, mas eu tenho coisa melhor para Moisés. Eu mesmo fazer a sepultura dele, e eu mesmo voltarei e ressuscitar ele na sepultura que eu reservei para ele. A Bíblia vai dizer o quê? Que lá em Judas, capítulo 1, versículo 9, a Bíblia foi tão importante, clara, que quando o Senhor mata Moisés, tira o corpo de Moisés e enterra o seu corpo, a Bíblia vai dizer que os demônios não viram essa cena. E a Bíblia vai dizer lá em Judas capítulo 1 e 9, que o Miguel estava lutando contra os demônios
Agora, olha que coisa maravilhosa. O próprio Deus fazer o seu velório e a sua sepultura. Olha o grau da santidade de Moisés. Olha o grau da responsabilidade que Moisés carregava sobre o seu corpo. Até o privilégio que nem o inimigo da sua alma teve a oportunidade de ver o enterro de Moisés. A Bíblia vai dizer que o Senhor ordenou Miguel, dizendo: olha, peleja contra esses demônios, peleja contra eles e vence eles, porque ninguém sabe aonde que eu coloquei o corpo de Moisés enterrado. Mas a Bíblia vai dizer que na transfiguração, eu vou falar sobre isso agora, já por último. A Bíblia vai dizer o quê? Que Moisés agora é guardado o seu corpo. É guardado o seu corpo ali. A Bíblia não fala. A Bíblia nos conta sobre, só sabe que o corpo é colocado próximo ao Monte Nebo. E quando Moisés foi enterrado, que a peleja estava sendo guerreada espiritual, Miguel, os demônios, e quando os demônios não venceram, a Bíblia disse que nem Miguel usou de usurpação contra os demônios. Mas eu vejo um crente por aí que às vezes está sofrendo, sabe por causa de quê? Usurpou os demônios. Tem crente que está sofrendo aí, sabe por quê? Usurpou o demônio. A Bíblia diz que nem Miguel usurpou, tipo assim, zombou dos demônios. Mas tem crente aí que está passando a prova, que não sabe se vai vencer, se aguenta, se para, não sabe o que faz. É porque sabe o que é? Usou sua autoridade, como dizendo assim: eu vou usar a autoridade, eu sou que nem Deus. Tem um grupo de crente aí que diz: o diabo está debaixo dos meus pés, o diabo está nas minhas mãos. Miguel não. O único que podia falar, Miguel podia falar isso, que aonde que ele estava, ele só saía de lá se ele rebeliar ou ele pecar contra Deus. Porque aonde que ele está é santo, não tem inveja, não tem contenda, não tem fofoca, não tem nada. Então ele poderia fazer isso. Por que ele não faz? Porque não cabe ele falar isso. Cabe ele falar somente uma palavra: o Senhor te repreenda. Mas tem crente aí. Ninguém toca no meu casamento, ninguém toca na minha família, ninguém toca no meu trabalho, ninguém toca no que eu tenho. Irmão, deixa eu te falar com você uma coisa. Para me falar isso, eu tenho que entender uma coisa, que eu tenho que elaborar e escolher todas as maneiras minhas de viver nessa terra. Até então, eu tenho que entender uma coisa. Até então, eu estiver vivendo da maneira que Deus proporcionou para que eu viva nessa terra. Aí eu tenho certeza de uma coisa, que Deus pega na minha mão e diz: não olha para trás, não olha para a direita, não olha para a esquerda, mas olha para mim, porque eu sou o bom e consumador da sua fé. E da outra forma, o Senhor está dizendo assim: olha, presta atenção na coisa, você vai andar segundo a minha mente, segundo a minha palavra, segundo o meu pensamento, segundo a minha direção, segundo a minha verdade, segundo o meu caráter. Então presta atenção na coisa: Deus não quer que eu vive no meu caráter, Deus quer que eu vive no caráter de Deus. Quando eu falo assim,
viver no caráter de Deus, não usar a autoridade que Deus te deu para você usufruir na frente de alguém ou para alguém, que isso não vai convencer ninguém. Porque presta atenção aqui, Miguel, ele disse bem claro que Miguel não supor palavra alguma de ofensa contra o diabo. Aí alguém fala assim: pastor, eu não estou entendendo. O que eu sei é humilhar Satanás, é pisar a cabeça dele. Isso não compete nós fazer isso. Sabe por quê? Gênesis capítulo 3. O que o Senhor disse? Nascerá um filho de uma mulher. Ele pisará na cabeça da serpente. Olha que coisa interessante. É como se eu estou dizendo assim: eu andei o mundo inteiro, não achei nenhum homem que pode pisar na cabeça da serpente. Eu olhei para Adão e enxerguei. Eu olhei para Abraão e enxerguei. Eu olhei para Moisés e enxerguei. Eu olhei para Elias e enxerguei. Eu não olhei para Enoque e não enxerguei. Eu olhei para José e não enxerguei. Eu olhei para Isaac e não enxerguei. Eu olhei para Jacó e não enxerguei. Então é necessário que não todos pisassem, mas somente um que pisará na cabeça da serpente, vindo da uma mulher, e pisará na cabeça da serpente. Por que os Deus está falando isso? Porque se todo pisasse, ele merece a honra, ele merece a glória, ele merece o louvor, mas por esse um só, que é Jesus Cristo, também ele merece toda a honra, toda a glória, e todo o louvor, toda a exaltação, merece a ele. Vamos trazer outra aqui. Elias. Aí alguém falou: pastor, Elias? É Elias. Mas Elias correu de uma mulher. Elias escondeu na caverna. Como ele andou com Deus? Como que a santidade dele a chegou a Deus? Vamos lá. Quando Elias, ele esconde na caverna, que ele é visitado por 3 forças diabólicas, e na quarta o Senhor responde. A Bíblia vai dizer o quê? Que Elias agora, ele levanta, come, caminha 40 dias, 40 noites, e para na caverna. E ao parar na caverna, ele ouve a voz do Senhor e sai da caverna. E ao sair da caverna, ele recebe uma última missão. Chama Eliseu para ser seu sucessor. Aí Elias passa um processo lá no Monte Carmelo, quando ele desafia 3 capitões com 50 soldados, que ele vence aquela peleja. Mas olha só que coisa interessante. Elias agora, ele começa agora em Reis capítulo 2, versículo 10, o texto diz assim: Elias diz, o texto diz assim, que Elias foi arrebatado em redemoinho e foi levado a carruagem, e lá nunca mais viu. Mas no contexto dessa aparição, Elias agora, olha que coisa interessante, Elias foi levado
Elias foi levado, arrebatado com corpo, alma e espírito. Só o exemplo de uma capa que caiu. Mas a Bíblia vai dizer, a Bíblia nos conta, que no livro de Marcos, capítulo 2, em diante, que acontece a transfiguração. Em Marcos capítulo 9, 2 em diante, acontece a transfiguração. Olha que coisa interessante, irmãos. Na transfiguração, parece Jesus, Moisés e Elias conversando com Jesus. A Bíblia vai dizer o quê? Que ele estava vendo, Marcos estava vendo, na visão dele também estava vendo a transfiguração. Jesus tem um diálogo com Moisés e Elias. Mas se o Senhor, já com seu corpo transformado, conversando com Elias e conversando com Moisés, é sinal que a santidade que carregava dentro de Moisés, a santidade que carregava dentro de Elias, não foi corrompido a sua maneira de ele viver aqui na terra. É como só está dizendo assim: todas as coisas são lícitas, todas as coisas o homem pode usufruir, todas as coisas a mulher pode usufruir, mas quando alguém vive num propósito de santidade, ele faz separação. Ele faz separação. E é o que aconteceu ao Moisés, a Elias, a Enoque, a se separar sua vida diante de Deus. Eles não experimentaram a morte. Pastor, a Bíblia vai dizer que a morte de Moisés, a morte de Elias e a morte de Enoque ela só vai acontecer só depois. Porque a morte de Elias é como aconteceu a morte de Moisés. Quem tira a vida de Moisés é Deus. Mas a Bíblia vai dizer que Elias e Enoque vai vir na grande tribulação. E a igreja não vai poder ver esse cenário. A igreja não vai ter telão no céu para nós ver o que vai acontecer com Moisés, com Enoque e Elias. É só para quem vai ficar. Porque aquele cenário, o que vai acontecer é como só dizendo assim: por causa da sua santidade, Elias, por causa da sua santidade, Enoque, que andou comigo, você vai descer lá no céu e vai pregoar ali, e no momento certo eu vou defender a sua morte. Mas olha só, não vai ter velório, não vai ter sepultura, só vai acontecer a morte. Só você vai morrer lá e ninguém vai ter poder nem coragem de pegar o seu corpo e levar para o sepulcro. Nem no sepulcro o seu corpo vai. A Bíblia vai dizer o quê? Que mesmo assim, depois que os dois morreram na praça, aonde o mundo inteiro viu a morte dos dois homens pregando o
geração que eu estou pregando aqui é uma geração que sabe viver com o Senhor. Eu estou falando uma geração que não sabe viver. Uma geração que dá reverência quando Deus está falando. É essa geração que eu estou falando. Que nada interrompa ele de ouvir a voz de Deus. É essa geração que eu estou falando aqui hoje. Não é aquela geração que escolhe a melhor delícia da sua vida se gozar, para depois pensar que isso aqui fazer para Deus. Não, eu não estou pregando por essa geração. Eu estou pregando por uma geração que você sabe muito bem que para nós viver uma vida de santidade com o Senhor, a gente tem que tomar uma decisão. E essa decisão não cabe o Espírito Santo, não cabe o pastor, cabe por pessoa. Por pessoa tem que tomar uma decisão. Cada pessoa tem que tomar uma decisão. Ah, pastor, eu pedi meu casamento, o fulano fez isso, a fulana fez isso, o fulano fez isso, a fulana fez isso, o fulano fez isso. Não interessa. A função nossa é ver o que Deus fez para você. A maneira de nós viver a nossa vida com Deus é nós escolher qual forma que nós vamos viver e andar com o Senhor. Essa maneira. Tem pessoa que escolhe a maneira dele. Eu sou sim. Isso é problema meu, particular meu. Mas tem coisa que nós não vamos chegar onde que a gente quer. A Bíblia vai dizer o quê? Que na transfiguração, sabe o que Moisés e Elias estavam falando com Jesus? Sobre a obra. Olha só, estava conversando com Jesus sobre a obra ministerial. Nem na terra ele está aqui mais. Eu creio que ele estava falando assim: Pai, eu vou ter que descer. Como vai ser o ministério lá embaixo? Depois que o Senhor arrebatar a igreja, como vai ser o ministério lá embaixo? Na hora que eu descer, eu creio que o Senhor falou assim: olha, você vai pegar no espaço, sim, vá usar autoridade. Se alguém tirar a arma contra você, eu vou matar todos eles. Quando não cumprir o seu ministério lá, você não vai ser morto. Eu não vou permitir que tire a sua vida na praça pública. Então, na hora que acabar o seu ministério, eu vou permitir. É durante 1000 anos. Acho que é. Não. 3 anos e pouco. Quando não terminar o seu ministério, eu não deixo que aconteça essa morte na praça pública. A Bíblia vai dizer: o mesmo poder que o Cristo tem, os 2 homens vai ter. Vai cuspir fogo, vai pedir chuva, a chuva vai cair, pedir fogo, o fogo vai cair. Mas o espaço do seu ministério. Agora deixa eu lá, vamos lá. Hoje, a geração hoje, me desculpa eu falar, é uma geração covarde. É uma geração covarde. Por que covarde? Sempre para aonde está sofrendo. Por isso que eu falo que a geração covarde. Assim, vamos lá. Tirou o emprego da pessoa, não quer servir a Deus mais. O marido morreu, não quer mais servir Deus mais. A mulher morreu, não quer servir Deus mais.
Está passando necessidade, eu não vou servir Deus mais. Que geração é essa? Não pode ser a geração que eu estou pregando aqui. Eu estou pregando para uma geração que diz assim: eu posso sofrer, eu posso apanhar, eu posso perder tudo, mas eu não perco a presença de Deus. Esta é a geração que Deus quer. É uma geração que não olha o seu interesse, mas olha o interesse de Deus. Porque quando essa geração olha para o interesse de Deus, Deus olha para o interesse dele. É como se eu estou dizendo: buscar o reino de Deus, a tua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. É essa geração que eu estou pregando aqui hoje. Pastor, eu não estou entendendo mais nada, mas eu tenho que sofrer, eu tenho que padecer por isso. É melhor você padecer, de você ver o milagre, do que você padecer e não ver o milagre. Tem duas formas de padecer: padecer ver o milagre e padecer não ver o milagre. Qual é o milagre? É isso: morrer sem ver um milagre, sem ser ressuscitado dos mortos, sem chegar na cidade santa, sem conhecer os patriarcas, sem conhecer o Messias. Isso é uma derrota frustrante. Não tem como relevar isso. Mas eu tenho que entender uma coisa: é claro que não tem que passar o que nós estamos passando para alguém. Cada um carrega a sua cruz. Cada um tem que carregar a sua cruz. Mas cada um carrega a sua cruz, mas cada um pode ajudar alguém a andar com a sua cruz. É um exemplo que Deus deu do Simão Sirineu. Ele não tinha nada a ver com a morte de cruz, mas ele foi agora, entendeu? Não, eu tenho que ajudar ele, porque ali tem um pouquinho de pecado meu ali. Aí ele ajuda Jesus a carregar a cruz. Mas a cruz, cada um tem a sua. Cada um tem a sua cruz. E essa cruz, Jesus não pode levar para você, porque já levou. Os anjos não podem levar a sua cruz, porque ele já tem a dele já. Você tem que carregar a sua própria cruz. Agora, tem maneira de você carregar a sua cruz. Você tem que carregar a sua cruz, não pode murmurar, não pode parar, não pode ir aí pecar, não pode dar falso testemunho que está carregando a sua cruz. Você tem que carregar essa cruz da forma que você tem certeza que você está carregando uma cruz para o encontro do dono da santidade. Por isso, Pedro diz: seja santo em toda forma de viver. Então, por que não ser santo na sua provação? Por que não ser santo na sua provação? Por quê? Porque sempre na provação você não é santo. Nós temos que ser santo na nossa provação. Porque Paulo lhe disse: tudo tem graça. Se você caiu, machucou, dá graça. Se você perdeu o trabalho, dá graça. Sua mulher foi embora, dá graça. Se o seu marido foi embora, dá graça. Tudo dá graça. Aí alguém, pastor, mas não estou entendendo. De você dar graça, tudo que você passa, é você estar vivendo a sua prova na santidade. Que a sua prova não tirou o brilho da santidade que está sobre a sua vida. Agora, por que muitos não têm essa experiência, mesmo na luta de ser santo? Porque um não teve interesse
teve vontade e nem teve decisão. Tem pessoa que tem 15, 20 anos, mas ainda não renunciou. Não renunciou. Renunciar de boca para fora é fácil. Renunciar, eu renunciei de boca para fora, é fácil demais. O mais difícil, você provar que você renunciou, é quando você está passando prova. Aí eu quero. Porque aí você vai mostrar quem você é atrás de uma roupagem que chama corpo. Uma roupagem que chama corpo. Porque quem renuncia, ele não pensa voltar, não pensa parar. O processo dele é continuar. Imagina se Moisés abalasse a sua vida espiritual quando ele fica sabendo que Deus matou seus 2 sobrinhos no templo, queimado com fogo. Imagina se Moisés olhasse ali, se Moisés olhasse ali o que aconteceu com seus 2 sobrinhos no templo, que foi consumido com fogo e queimado em cima do altar. Imagina se Moisés olhasse ali e deixasse aquela situação a tomar conta da sua maneira de viver com Deus. Ele não. Moisés não deixou, sabe por quê, irmãos? Sabe por que Moisés não deixou ir para o coração dele? Porque Moisés disse: não. A minha forma de viver e andar com Deus é diferente do meu sobrinho. Então, irmãos, em nome de Jesus, isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você. A se tornar santo, e nem a morte nos matar. Tem isso? Tem. Se o arrebatamento acontecer agora, você não morre. Do jeito que você está, você sobe. Você não prova pela morte. Mas para nós continuar assim, que nem Moisés viveu 120 anos, depois foi morto lá no Monte Nebo, na Campina. 120 anos. Se nós viver a nossa vida separada e saber viver a nossa vida separada diante do mundo, talvez nós não morremos. E nem tampouco alguém fazer sepultura, velório de nós. Porque nesse momento, talvez você supera todas as advertências, de todas as provações, a ponto de você estar pronto, que quando ele vier, nós vamos levar até a igreja, que você não conhece a morte. Essa é a forma que nós temos que escolher diante de Deus. É que nós possamos entender que Pedro disse: seja santo, como ele é santo, porque quem te chamou é santo. Fique bem, que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Essa semana agora, irmãos, nós vamos estar orando para o presbítero, a Patrícia e a Maria Eduardo, que está viajando dia 18, né presbítero? Dia 17, quarta-feira, quinta-feira. Então nós vamos orar por Deus
leva eles em paz e trazendo no domingo, dia 20. Olha, Maria Eduarda, 38? Ó, 15 horas. 15 anos. Sou mais velho agora, 16 anos. 16 anos. 16 anos. Eu faço agora 32, agora segunda-feira. Vamos orar, Maria Eduarda, vamos para a nossa casa. Vem cá, Maria Eduarda, em nome do Senhor Jesus. Quando ela completa 15 anos, quando eu completei 15 anos, só tinha só uma, meu pai tinha ido embora, né? E hoje, né, que bênção, é o pai, a mãe, tudo próximo, né? E eu queria completar os 15 anos com meus pais, né? Mas meu pai foi embora, estava no Rio de Janeiro, então só comemorei com minha mãe só. Amém? Mas tudo deu graça. E se encontrar cá, irmãos, vamos orar, meu Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu apresento a tua serva Maria Eduarda. Pai, hoje está completando mais uma primavera. Que o Senhor derrama graça sobre a vida dela, derrama poder sobre a vida dela, Senhor, guardando, livrando e protegendo da forma especial. Pai, em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor já reservou o presente para ela, o Senhor já deu ela o presente, Pai. Só que ela está com fôlego de vida, só que ela está com saúde, andando, enxergando, ouvindo e falando. É o presente que o Senhor deu para ela, Senhor. Pai, que o Senhor abençoe ela, cobre ela com o teu sangue, cobre ela com o teu poder e derrama a bênção sobre a vida dela. Em nome de Jesus, eu como ministro do Evangelho, eu declaro abençoada, agraciada pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém, Pai. Leva os irmãos em paz para a sua casa, cobre com o teu sangue, cobre com o teu poder, abençoa cada dia mais, livrando e guardando, em nome de Jesus. Amém. A graça de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós, não só agora, mas para todos sempre. O Senhor te abençoe, te guarde, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz de Deus abençoe vocês. Deus leve vocês em paz, em nome de Jesus.